A paz do Senhor, adolescentes! Aqui com vocês, professor Josimar. Desde já quero agradecer cada um de vocês pela presença. Também peço que vocês vão colocando aí no chat a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. A vocês que nos visitam também nesta manhã. Estou muito feliz de estar aqui na presença de vocês e para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Que você tenha aí em mãos a sua Bíblia, a sua revistinha também. Caso você não tenha a sua revistinha e queira também um exemplar, coloque aí nos comentários que nós também vamos entrar em contato com você também para que você possa acompanhar as aulas e assim também desenvolver o seu aprendizado. Muito bem. Quero também incentivá-lo a participar e interagir conosco através do nosso chat que fica aí embaixo do seu vídeo. E aqui é o momento, adolescente, é o momento de você tirar suas dúvidas, de você fazer perguntas, interagir. Eu peço a você carecidamente que não fique somente assistindo, né, mas também colabore contribuindo com algum conhecimento, alguma colocação que você queira fazer, alguma observação, pergunta, pode tirar dúvida, que nós estaremos aqui te esperando para conseguir ajudar e auxiliar naquilo que for necessário. Pois muito bem. Dito isto, vamos orar para começar, para dar início ao nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por esta manhã, Deus. Queremos, ó Deus, te glorificar, ó Deus, através do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, estudando a Tua santa e boa palavra, Senhor. Aprendendo mais e mais de Ti. Estamos aqui, Senhor, aprendendo sobre o Seu ministério, ó Pai, sobre a Sua vinda, Senhor Deus, sobre a sua vida terrena aqui, Senhor, conosco, Pai. Como o Senhor tem, ó Deus, impactado pessoas por onde tem passado, Senhor. Ó Deus, que nós também possamos, ó Pai, ser como imitadores de Cristo, Senhor. Que em nome de Jesus sejamos mais e mais, cada vez mais a semelhança do Senhor em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos. Derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Ó Deus, abunda, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, nas nossas casas, nos nossos lares, Senhor. Que a Tua presença possa, ó Deus, nos avivar, nos impactar nesta manhã, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Pois muito bem. Agora, eu também gostaria de dar a você a oportunidade de poder estar ofertando na casa do Senhor. Para nós é um privilégio muito grande poder contribuir, fazer parte desta grande obra. A você que nos visita, né, que está assistindo o vídeo nesta manhã e está nos visitando pela primeira ou por outras vezes, não precisa ficar constrangido. Isso é uma prática da igreja local e nós temos assim entendido isso em nossas vidas, que devemos contribuir para a obra do Senhor e para nós é um privilégio podermos contribuir para que essa obra cresça. Na sua tela, embaixo do seu vídeo vai aparecer a conta da igreja, também vai aparecer o QR Code para que você possa contribuir também através do seu PicPay, se for o caso. Também, hoje, como domingo, né, vai ter o culto logo mais, você também pode estar guardando a sua oferta e trazendo, entregando pessoalmente aqui nos nossos cultos. Não deixe de participar, não deixe de congregar. É muito importante a sua participação nos nossos cultos, que está tendo também presencial e online à noite. Amém? Bom, a nossa lição... Hoje vamos estudar a lição de número 6. O nosso caderninho tem por título Jesus e o Reino de Deus. E hoje, dentro desta lição, vamos estudar a lição 6, que traz como título A Crucificação de Jesus Cristo. Eu quero aqui destacar com vocês que hoje nós aprenderemos nessa lição. Estudaremos também na lição 6 os objetivos gerais dessa lição, descrever a semana da crucificação de Jesus. Explicar o porquê Cristo
teve que ser o Cordeiro imaculado, o Cordeiro santo, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro sem mancha. Também entenderemos o porquê que Cristo teve que ir para a cruz e qual o significado da cruz na vida do cristão. Eu te peço que você tenha muita atenção nessa lição, pois hoje é uma lição extremamente importante para a nossa vida cristã. Cremos que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, mas é necessário que, assim como diz a palavra do Senhor, que aqueles que se acheguem a Ele, se acheguem crendo que Ele é o Filho de Deus, se acheguem com fé, se acheguem com sede, com fome da palavra do Senhor. E nessa manhã que o seu coração esteja aberto, que o seu coração esteja ávido pela palavra do Senhor, que o seu coração esteja repleto de gozo, de felicidade, de paz, para receber a boa e santa palavra do Senhor, pois hoje falaremos da mensagem da cruz. Que coisa maravilhosa! E o nosso texto base está, aliás, o nosso texto áureo, vamos começar como sempre começamos o nosso texto áureo, está em Isaías 53, no verso 5. Isaías 53, no verso 5, acompanhe na sua Bíblia. Para você que tem a Bíblia devocional Robert McCheyne, está na página 648 da sua Bíblia. Isaías 53, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus! Esse é o nosso texto áureo. E o nosso texto base da nossa lição encontra-se em Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 46. Vou dar um tempinho para você encontrar aí lá em Lucas, capítulo 23, versículo 33 em diante. Glórias a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito em um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vierdes em teu reino. E disse Jesus: Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas, e em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Glórias a Deus pela tua palavra. Glórias a Deus pelas verdades aqui, ministradas, registradas para a nossa instrução. Queridos, antes de começar
eu quero reiterar com você sobre as verdades reveladas aqui, nesta palavra. A Bíblia, pelo contrário de que muitos pensam por aí, ela não é um mero livro de história feito por homens, não. Pois o homem não tem, preste muita atenção, o homem não tem a capacidade de escrever, a sua memória, a sua cabeça não tem a capacidade de produzir o que está contido neste livro. O homem não tem a capacidade de produzir as verdades benditas que aqui estão. O homem não tem a capacidade de conectar passado, presente, futuro, eternidade, o princípio da criação. Ele não tem essa capacidade, irmãos. Isso é uma mentira do inimigo, é uma mentira do maligno querendo roubar, falando, não, mas a Bíblia é coisa de homem, o homem que escreveu isso é uma mentira do diabo, para querer roubar-lhe a semente. A Bíblia é tudo. A Bíblia é tudo, é a palavra, é a boca do Senhor. Então, é com muito temor e com muita reverência que eu vos afirmo estas coisas, que a Bíblia ela é a palavra do Senhor. E aqui a riqueza de detalhes, irmãos. Para você ver que aqui ele está dizendo aqui, olha, era por volta da hora sexta, havia pessoas, né? Se você for ler um pouquinho mais adiante, você vai ver que haviam pessoas que dialogavam com Jesus durante o momento da sua crucificação. Então, a riqueza de detalhes. A Bíblia não é um livro de história, não é um mero livro de história, irmãos. Tire isso, tire essa mentira, essa ilusão que eles querem suplantar sobre as nossas vidas. Amém? Tanto é que o nosso tema de hoje, que é a crucificação de Cristo, ela é de tão grande importância para todos, em todas as esferas da sociedade, em todas as camadas, ela é tão importante que o próprio tempo, a própria história foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Você já parou para imaginar, peraí, muitos estudiosos negam a existência de Deus, negam a existência das primícias aqui reveladas a nós. Mas a própria história da humanidade foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Um homem, 100% homem, 100% Deus, que influenciou em todas as camadas, em todas as esferas da sociedade. Somente o Filho de Deus foi capaz de dividir a história da humanidade. Glórias a Deus por sua palavra, glórias a Deus por Jesus Cristo, glórias a Deus pela crucificação de Cristo que nos trouxe vida em abundância. Muito bem. A introdução da nossa revistinha, espero que você esteja com a sua revista aí, nos diz o seguinte: nesta lição estudaremos o momento crucial da vinda de Cristo ao mundo, a crucificação, o cotidiano daquela semana, até a hora derradeira, servirá como um pano de fundo para o retrato fiel do compromisso do Mestre, amado com a humanidade. Jesus se apresenta neste momento como o Cordeiro que foi morto para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Glórias a Deus! Você hoje pode ter vida em abundância. Você já parou para pensar no que representa a última semana de vida de alguém? Você já parou para imaginar se alguém falasse bem assim, olha, fulano, você aí mesmo está sentado aí no seu sofá em casa, ou na sua mesa, ou na sua cama, olha, você só tem, já pensou se alguém chegasse assim, ó, com toda certeza, toda convicção, e dissesse, você só tem 5 dias de vida. Essa é a sua última semana de vida. Você já parou para imaginar o que poderia passar na cabeça, o que você gostaria de fazer, o que gostaria de não fazer, onde gostaria de estar, com quem gostaria de estar, o que fazer? Pois é, frente a esse desafio, muitos poderiam falar
ter respostas absurdas, né? Aliás, tem até um site que você pode ver lá que são coisas que eu faria antes de morrer. As pessoas colocam lá as coisas que elas gostariam de fazer antes de morrer, né? Seja lá mais velho, seja por agora, elas gostariam. Dentre elas tem algumas coisas tão sim, bobas, né? Tão simples como pular dentro de uma piscina de roupa. Tem gente que gostaria de fazer isso antes de morrer. Tem gente que gostaria de fazer outras coisas. Se você for imaginar, tem uma semana de vida, o que eu gostaria de fazer? O que eu faria para eu desfrutar dessa última semana com todas as vontades que eu gostaria de realizar? Muitos falariam, eu não dormiria. Eu ficaria acordado, eu compraria um monte de coisas, deixaria a dívida para os outros pagar. Misericórdia, irmão, misericórdia. Mas olha, imagine você, quiser responder, interage comigo aí, por favor, não me deixe só, coloque aí nos comentários o que gostaria, se você soubesse que teria 5 dias de vida, o que você gostaria de fazer? Pense com a mente de Cristo, com a mente de um cristão. O que seria mais importante para você resolver nesses 5 dias da semana? Tá bom? Ou apenas, não quiser responder, também só reflita sobre o caso. Às vezes é algo bem pessoal, eu gostaria de fazer tais coisas, mas é algo bem pessoal. Então, mas que você possa refletir sobre esse nível de angústia, por assim dizer, ou o nível de aflição de espera. Essa situação Jesus passou por ela. Eu te convido a então, já que estamos nessa lição da Semana da Crucificação de Jesus Cristo, eu convido você a colocar um pouco de cor e cheiro em tudo que vamos falar aqui agora. Pois nós vamos entrar na história de Jesus Cristo no dia da sua crucificação. Eu convido a você a colocar verdadeiramente cor e cheiro, imaginar-se lá, no momento, no exato momento da crucificação de Jesus. E você perceber o quanto Ele nos amou, o quanto Ele foi piedoso, o quanto Ele foi gracioso, o quanto Ele se negou a si mesmo no momento mais difícil de sua vida. Muitos, de repente, diriam, se eu estivesse no momento, como Jesus estava, eu não queria saber de ninguém, eu iria querer chamar minha mãe, eu iria querer chamar os meus parentes, os meus mais próximos, querer chamar uma autoridade, querer chamar alguém que pudesse me tirar dali, mas não queria estar ali. Mas Jesus agiu diferente. Mesmo em meio a tão grande aflição, tão grande sofrimento, Ele manteve-se firme no seu propósito, ao qual Ele foi chamado. Glórias a Deus pela vida do Senhor, nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Bom, vamos então para o tópico 1. Tópico 1 da nossa lição diz sobre a Semana da Crucificação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas 5 dias de vida? Provavelmente seria dias de forte carga emocional e de muita ansiedade. Alguns aproveitariam para curtir, entre aspas, e fazer tudo o que ainda não haveria feito. Talvez até grandes dívidas. Outros entrariam em tal desespero que provavelmente só fariam coisas sem sentido. Jesus fez diferente, ele continuou focado no seu ministério, ensinando, como vemos lá em Mateus 26, curando, servindo, orando e promovendo a comunhão entre as pessoas. A postura de Cristo durante a sua última semana antes da crucificação nos dá uma nítida clareza da disposição em cumprir o seu propósito de ser o Cordeiro de Deus. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui quando nós falamos sobre o Cordeiro de Deus. Nós não podemos deixar de lembrar do Cordeiro Pascual. Cristo é o próprio Cordeiro Pascual que deu a vida por nós. Ele, assim como lá no princípio, também Adão, quando pecou,
precisou de alguém para imputar-lhe a culpa, precisou de alguém para cobrir a sua vergonha temporariamente. Quando Deus chegou a Adão e falou: Adão, onde estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava. Mas Adão, achando que poderia esconder de Deus: Senhor, quando ouvi a sua voz me escondi. Por que, Adão? Porque estava nu. Quem disse, Adão? Quem lhe falou que estava nu? Porventura comeste da árvore da vida, da árvore do conhecimento, que ordenei para que não comesse? Então, ali já começou-se o pecado a trazer grande pesar sobre a humanidade. Ali o primeiro cordeiro foi morto para cobrir temporariamente o pecado do primeiro homem, do Adão. E ali era apenas um presságio, era apenas um apontamento para o cordeiro verdadeiro, o melhor e maior cordeiro, o verdadeiro cordeiro, o derradeiro cordeiro de Deus, que tira de uma vez por todas o pecado do mundo. Ali, o cordeiro foi morto, teve que ser morto, para que a sua pele pudesse cobrir temporariamente o pecado de Adão. Jesus lá na frente nos traz o seu ministério, o seu amor, mesmo ele vindo para morrer em nosso lugar. Ele não se preocupou consigo mesmo. Ele ainda parou, curou, deu exemplos, falou em parábolas, trouxe os discípulos, espalhou e nos deu uma missão. E nós vamos ver que missão é essa. No domingo que teve seus pés ungidos em Betânia, na segunda, protagonizou a entrada triunfal em Jerusalém e foi saudado pela multidão. E também promoveu a purificação do templo, expulsando aqueles que desrespeitavam a casa de Deus. Ainda amaldiçoou a figueira e assim seguiram seus dias até o Getsêmani. Aqui ele dá uma certa pincelada sobre a trajetória de Cristo durante essa semana. Olha, vê bem, você tem 5 dias de vida. O que você vai fazer? Jesus entrou triunfante em Jerusalém para que cumprisse a promessa, para que cumprisse a profecia acerca dele, a respeito dele. Foi lá, chamou o pessoal a atenção lá dentro do templo, brigou porque eles estavam fazendo da casa do Senhor de covil de salteadores. E Cristo se irou com aquilo. Ele disse: a casa do meu pai será chamada de casa de oração. Tudo dentro da semana em que precedia a sua morte. Também ele falou sobre a figueira, né? Falou a figueira, amaldiçoou, e assim ela ficou estéril e secou, e aquilo também serviu de um testemunho para os seus discípulos. Era de um ensinamento acerca da fé. E Cristo também foi prosseguindo para o Getsêmani, onde ali ficou muito angustiado ao estar chegando próximo o momento da sua crucificação. E eu quero agora também falar a você, no momento da bonança e no caos, na alegria e na tristeza das palavras que brotam no coração, do nosso coração, revelam um verdadeiro seguidor de Cristo. Eu quero falar a você nesse momento. No momento da bonança e no caos, nós temos dois extremos, no momento da bonança e no caos. Cristo passou por esses dois momentos. O momento da bonança, por assim dizer, seria o momento em que ele estava entrando triunfante lá em Jerusalém. Todos o saudando, todos, oh Jesus querido, Hosana, Hosana ao rei. Todos, né, o queriam, alguns, né, ficavam meio que de canto, mas na sua maioria ele foi bem recebido. Então,
Cristo, o momento da bonança, mas também havia um momento da tristeza. Então, no momento da bonança, essa é a pergunta, no momento da bonança e no momento do caos, na alegria e na tristeza, as palavras que brotam do nosso coração revelam um verdadeiro seguidor de Cristo? Será que no momento em que estamos no momento de caos, ou num momento muito feliz também, será que as palavras que brotam no nosso coração, as palavras que brotam no seu coração, adolescente, será que essas palavras demonstram um verdadeiro seguidor de Cristo? Não preciso responder, mas eu preciso que você reflita, que você pense, que a cada dia você cresça mais no conhecimento daquilo que você tem hoje defendido como primícia da fé, que é a sua fé em Cristo Jesus, e nós somos seguidores dele. Então, por isso é importante lermos, nos alimentarmos da palavra, estarmos o tempo inteiro ali, olha, entendendo como o animal mesmo ruminando a palavra, que aquilo possa produzir em nós transformação para a glória do Senhor. Aleluia! Bom, Jesus conseguiu manter o seu foco, a sua ternura e a sua lucidez, mesmo tendo a certeza do que lhe esperava. Tá bem? Então, vamos seguir ao tópico 2. Tópico 2 nos diz acerca das últimas palavras de alguém pendurado numa cruz. Põe comigo aí na sua revista. Jesus agora vivia o seu momento de maior dor. Lá estava ele pregado na cruz, o que as últimas palavras de alguém que está vivendo uma agonia de morte podem expressar. Como eu disse, coloque um pouco de cor e cheiro. Imagine você lá no momento da crucificação de Jesus e ele, o que as últimas palavras no momento de sofrimento, agonia de morte e dor, o que poderia sair da boca de alguém que assim estivesse nessa situação? Certamente, se fosse qualquer um de nós, estaríamos ali pedindo socorro, um médico, alguém que pudesse nos salvar, alguém que pudesse nos livrar daquela morte, alguém que pudesse nos socorrer. Estaríamos angustiados, aflitos, abatidos, porque, irmãos, às vezes nós ouvimos por aí, mas a morte ela faz parte da vida. Não, querido, a morte ela não faz parte da vida. A morte ela é uma violação da vida, que se deu lá atrás, no Jardim do Éden, porque nós fomos feitos para ser eternos. Por isso que nós não conseguimos, por mais que nós entendamos, que vamos viver com Cristo, nós nos entristecemos quando alguém parte. Nós nos entristecemos porque a nossa alma ela é eterna, ela tem o sentimento de eternidade dentro dela. E quando isso foi quebrado lá no Jardim do Éden, a morte entrou como uma consequência do pecado. E isso para nós não soa como uma normalidade. A morte faz parte da vida. Não. A morte é uma violação da vida. Mas glórias a Deus, porque Cristo nos deu a vida eterna e vida em abundância. Tópico 2. Acompanhe comigo aí. Com certeza, uma profunda sinceridade e urgência em compartilhar as convicções mais vividas de sua existência. Foi o que Jesus fez. Jesus Cristo não foi diferente. O Mestre se dirigiu a várias pessoas com palavras vivas, abriu o seu coração. Por exemplo, as filhas de Jerusalém, quando ele disse, olha, não chore por mim, chore por teus filhos, chore por ti mesmo. Imagine, uma pessoa em seu momento de morte e agonia, falando, olha, não chora por mim não, chora por ti e por teus filhos.
Para sua mãe, Jesus mostrou a convicção do seu chamado. Se mostrou-se firme. Não, foi para isso que eu vim. Mulher, eis aí o teu filho. Ao malfeitor que estava ao seu lado, um reforço ao seu propósito de vida, a salvação de todos. Que legal, né? Ao malfeitor que estava ao lado de Jesus Cristo, ele ainda ali conseguiu reiterar, reforçar ali porque ele estava morrendo. Ou seja, quando ele disse ao malfeitor, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele estava ali até o último momento convicto de que ele era capaz de salvar a humanidade. Ele era capaz de nos dar a vida eterna, como deu e o deu deliberadamente àquele homem que se achegou a ele com muita graça, com muita reverência ao Senhor e com muita sinceridade. Então, ali ele estava confirmando ainda assim o seu propósito para o qual ele veio. Aos executores da pena, ele agiu com compaixão e a liberação de perdão. Imagine, irmãos. As palavras de Jesus provocaram uma profunda reflexão. Quais as nossas convicções mais pétreas? No momento da bonança e do caos, quais são as nossas convicções? A primeira pergunta diz quais eram as palavras que teríamos. Mas agora, quais são as nossas convicções nos momentos de caos e de bonança? Será que teremos a convicção de que Cristo é tudo em todos? Ou será que teremos a convicção de que, ixi, agora deu ruim? Nós não podemos. Nós temos que ter a convicção de que Cristo, Ele é tudo e em todos. E que se nos der o mundo inteiro a nós, seria como nada. E se nos tirar o mundo inteiro também seria como nada, porque nós temos tudo, nós temos Cristo. E glórias a Deus por isso. Que você possa refletir também nessas palavras. As palavras de Jesus nos provocam uma profunda reflexão. Que reflexão é essa? Quais são as nossas convicções pétreas? Mais pétreas, como aqui diz na lição. Quais são as suas convicções? Se quiser responder, interage comigo aí. Ponto 3, assim vamos para o ponto 3. Mas antes de irmos para o ponto 3, eu gostaria de fazer um paralelo aqui sobre a situação de Cristo e dos ladrões. Já que colocamos um pouco de cor e cheiro e estamos lá no momento da crucificação, imagine aqueles dois ladrões lá na cruz. Um de cada lado do Senhor Jesus, e Jesus ali em seu momento de agonia, de dor, tendo ali que consolar algumas das pessoas, das mulheres que estavam chorando por causa dele. Ele teria também que dar força aos seus discípulos, que alguns deles fugiram, olhavam de longe. Ele estaria ali confirmando, através do ladrão da cruz, o seu propósito. Agora imagine esses dois ladrões. E é o paralelo que eu gostaria de fazer com vocês. Jesus e os ladrões. Os ladrões estavam na mesma situação. Situação de morte, de condenação. Esses dois ladrões, eles tiveram as mesmas oportunidades. Notem comigo, dois ladrões, as mesmas oportunidades. Eles estavam diante do Senhor e Rei de tudo. Eles estavam com a mesma oportunidade, porém eles tomaram atitudes diferentes. Atitudes diferentes. Um queria crescer, aliás, um queria descer da cruz e viver a sua vida. Por isso ele falava a Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, um dos malfeitores, ele queria que Jesus o livrasse daquela morte, queria que Jesus
tirasse verdadeiramente, ele era o Cristo, ele tirasse ele dali para que ele pudesse continuar a sua vida. Já o outro, ele queria estar com Jesus no seu reino. Ele não pediu, Jesus, me tire daqui, tenha misericórdia, alivia a minha dor. Ele não pediu isso. Ele pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que maravilha, olha como o coração de uma pessoa conversa, como que ele, a sua visão está no reino, está em estar próximo, estar perto de Jesus Cristo. Ele queria estar com Cristo em seu reino. Ele não queria ser livrado da morte, ele tinha consciência de que eles mereciam estar ali, de que eles mereciam pagar por seus pecados. Mas ainda assim ele se apegou à sua última chance que ele teve ali, ele aproveitou. Que nós também possamos pensar verdadeiramente nessas duas atitudes, desses dois malfeitores, dos ladrões, que um tomou uma atitude diferente, se agarrou a Cristo na oportunidade que ele teve e quis estar com Cristo. Ele não fazia conta mais da sua vida terrena. Ele queria estar com Cristo no seu reino. E ali o Cristo, que sonda os corações e conhece o nosso íntimo, ele ali assim o fez para ele. Olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Entretanto, o outro não quis, com seu coração duro, com seu coração fechado, tomou um destino diferente. Mas ele teve a oportunidade. Assim como o ladrão que quis estar com Cristo. Ele teve a mesma oportunidade, mas o seu coração não estava em Cristo. Adolescente, onde está o teu coração? A palavra do Senhor diz, onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que é mais precioso para você hoje? O que tem sido mais precioso para você durante essa vida terrena que estamos aqui peregrinando por esta terra? O que você tem dado prioridade? O que você tem tido mais apreço? Será que você tem olhado para essa palavra como quem olha para um grande tesouro? Porque ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé e conduta. Ela é o nosso manual de instrução. Ela é a palavra, ela é a boca do Senhor. Que você tenha um grande apreço, que você se deleite na palavra do Senhor, em conhecê-lo e fazê-lo conhecido, porque é para isso que nós fomos chamados. Glórias a Deus. Voltemos aqui então, vamos uma breve explanada. Voltemos aqui ao tópico 3. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Provavelmente o texto deve ser um texto mais conhecido que você deve ouvir por aí. É o texto mais conhecido que anuncia o sacrifício de Cristo e é deixado pelo profeta Isaías. As palavras do profeta são um bálsamo para os que sofrem. Fomos sarados. Isaías 53, versículo 5, a parte B. Não há mais nada que nos condene, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Cristo é o Cordeiro que foi morto, para que todos nós pudéssemos ser, em definitivo, absolvidos do pecado e da culpa com a morte do Mestre amado na cruz. A redenção para a humanidade se tornou uma realidade. Glórias a Deus por isso. Filhinhos, imagine, você no seu tempo, no seu período escolar, você passa o ano inteiro ali se esforçando, se dedicando. Claro que essa comparação, misericórdia, é uma comparação extremamente minúscula, é nada referente ao que o nosso Senhor fez por nós. Mas é apenas só para a gente ter algo assim palpável, mais próximo de vocês, para que a gente possa dar um norte, para direcionar.
Imagine você estudando o ano inteiro, e chega no final do ano, o que você mais quer ver é o seu nome lá na lista dos aprovados. A lista dos aprovados. Você já acorda cedo, quando o amigo de escola não liga, ó, recuperação, hein? Aí é ruim, né? Mas o que você mais quer ver é o seu nome lá na lista dos aprovados. Você se dedicou com afinco, lá para conseguir passar. Às vezes deu uma cambaleada, mas conseguiu recuperar. E aí seu nome está lá na lista dos aprovados. Quando vocês ficarem maiores, né, adultos, provavelmente vocês vão querer ter seus nomes escritos lá num concurso de que tanto vocês almejam. Alguns de vocês já têm como certo a carreira que quer seguir, então vocês gostariam de ter seus nomes lá aprovados. Mas imaginem vocês que isso tudo, há um sacrifício, há um esforço a ser feito para conquistar essas coisas. Cristo, o nosso Cordeiro verdadeiro, ele foi morto. E por isso, nós não precisamos morrer por ninguém para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas nós só precisamos morrer para esse mundo. Nós precisamos viver uma vida com Cristo. E você pode ter certeza, uma vida com Cristo, ela é uma vida transformada. Pode vir as aflições que virão, mas a palavra do Senhor, assim como está escrito aqui em Isaías, ela é um bálsamo para os nossos corações. Nos momentos de angústia e de aflição, é a palavra dele que nos sustenta. Que você se apegue a essa palavra, que você pense, meu Deus, olha, eu tenho a oportunidade de ter o meu nome escrito no livro da vida. Pelo que eu tenho trocado isso? O que tem ocupado a minha mente? O que eu tenho negociado o meu tempo de oração, o meu tempo de comunhão com Deus, em que eu tenho falhado? Que você comece a refletir também sobre essas coisas, que faz parte da nossa vida. Cristo é o Cordeiro que foi morto, para que todos nós pudéssemos ter vida por definitivo. Essa parte da história, provavelmente você, todas as vezes que lê ou ouve alguém falar, Cristo foi crucificado, que dor terrível. Mas Cristo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Que você tenha essa convicção de exatamente para onde está indo. Para onde você tem se dedicado, para onde você tem apontado, empregado as suas forças, gastado o seu tempo. Que você também tenha essa convicção que Cristo teve de seu ministério, pois você também foi chamado a anunciar o Evangelho. Você também foi chamado a anunciar as boas novas do Evangelho. Você tem o seu nome escrito lá no livro da vida, mas há tantos outros que necessitam, há tantos outros que precisam dessas boas novas. E você tem a oportunidade de falar, nem que seja por um minutinho com eles, sobre a palavra do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor fará aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo e nos levar a Cristo. Glórias a Deus. Bom, no tópico 3, a ação ali, muitas vezes, né, nós ficamos ali tentando entender por que Cristo é o Cordeiro que foi morto. Por que ele precisou de ser sacrificado? Olha, é importante a gente ter a mensagem da cruz, a gente ter a ideia, né, o plano de salvação muito bem desenvolvido em nossas mentes, em nossos corações. Se nós não entendermos perfeitamente o plano da salvação, o plano da cruz, nós corremos um sério risco de, durante a nossa caminhada, a gente começar a desfalecer, porque nós não entendemos o propósito e o plano da cruz, o plano de salvação. Então, se você precisar de ajuda também para se aprofundar também nesse assunto, estamos aqui
Pode chamar também a gente lá no nosso grupo que vamos conversar. Bom, e o nosso último tópico, é o tópico 4. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Talvez seja um dos hinos mais conhecidos da harpa cristã, pela forte letra que compõe, um verdadeiro chamado a proclamar a obra de Cristo, e o seu sacrifício que nos trouxe a paz. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado. Por isso, no momento da sua ascensão aos céus, Cristo nos deixou o Espírito Santo para que nós tivéssemos também alguém que nos direcionasse quando formos anunciar. E ele falou, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, é nossa missão. Isso está sobre nós, está de nossa incumbência pregarmos o Evangelho. Os anjos poderiam pregar, mas Cristo colocou a nós, nos deu essa responsabilidade e é um privilégio falar do amor de Deus. Somos gratos. Se amamos a mensagem da cruz, somos gratos. E somos gratos a Jesus pelo sacrifício que Ele nos trouxe, que é a vida. É necessário assumir o desafio e anunciar o Evangelho. Você é grato pelo sacrifício que Cristo fez por você na cruz? Verdadeiramente grato? Você entende que a nossa salvação é algo tão impossível que somente Cristo poderia fazê-la? A salvação do homem natural, em suas mazelas, seus pecados, ela é algo tão impossível que ela é somente feita através do sacrifício de Jesus Cristo. A nossa convicção, ela deve ser reafirmada todos os dias. Para concluir, na semana da crucificação de Cristo, Cristo nos permitiu perceber quais eram as suas prioridades. E eu espero que você também, durante esse estudo, tenha entendido quais eram as prioridades de Cristo. Mesmo tendo pela frente tamanha dor, Ele optou por continuar amando, ensinando, curando, anunciando as boas novas. E ao ser pendurado na cruz, o Mestre continua nos impactando com suas palavras. O que fica então é a alegria de sermos novas criaturas, mediante um novo nascimento, que acontece a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Único e suficiente Senhor e Salvador. Porque há muitos que querem Ele somente como Salvador, mas outros querem Ele como Senhor. Lembre-se dos dois ladrões na cruz. Um queria somente Ele como Salvador. Um queria somente Ele para que o livrasse daquela cruz. Então tira-nos daqui a Ti mesmo. Mas o outro queria-o como seu Senhor. Quando entrares no Teu reino, lembre-te de mim. Que o Senhor verdadeiramente seja o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, aqui Te engrandecer pelas verdades aqui reveladas ao nosso coração, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela mensagem da cruz, Senhor. Ó Deus, que essa mensagem que transcende, ó Deus, o tempo, Senhor, que transcende, Senhor Deus, os nossos corações, o nosso entendimento, ó Pai. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, pois elas são discernidas espiritualmente, Senhor. E assim, ó Pai, nós Te pedimos, ó Pai, o auxílio do Teu Espírito Santo para nos renovar, nos avivar nesta manhã, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, o Teu bálsamo, Senhor. Que, ó Deus, que nós possamos entender a mensagem da cruz, ó Pai,
e nos agarrar ao sacrifício de Jesus Cristo, nos agarrar ao Pai, que o Senhor é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Te agradecemos por Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que você também possa, quero incentivá-lo a estudar a lição. Nós acabamos de ver sobre a crucificação de Jesus Cristo. Provavelmente você já deve ter uma ideia do que vai ser a nossa próxima lição. Então, eu te desafio a dar uma lida ali, se debruçar sobre essa palavra, sobre os ensinamentos, que é muito importante, pois chega no dia da lição, você já está mais inteirado com o assunto, você tem como interagir também, alguma dúvida que você vai ter durante a semana que você vem estudando, você pode colocar no chat. Então é muito importante, adolescente, você estudar a lição durante a semana. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.